Olá a todos e todas, como vão? Deixa eu ver se eu acho um ângulo melhor aqui para mim. Olá, Duda. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Duda. Olá, boa tarde. Deixa eu chegar aqui. Hoje meu escritório está com improviso. Estou com a lâmpada que eu mais uso queimada. Então deixa eu achar um ângulo que tem mais luz aqui. Pronto. Tá ótimo. Todo mundo me vendo. Perfeito. Então tá. A Lu vai querer falar alguma coisa? Não, podemos começar já. Então Hoje tá bom. sem recados. Legal. Então hoje a gente vai para o Egito. Olha que gostoso, né? Vamos começar a nossa mini jornada para o Egito, por uma civilização maravilhosa. Como eu costumo dizer, o Egito em si dá uma vida, né, de coisas para falar. Então, eu achei um eixo aqui para a gente conversar um pouquinho, né? E nós vamos falar um pouco sobre a vida após a morte, vamos falar um pouco sobre a questão da escrita, dos deuses. Ao mesmo tempo, eu quero pensar politicamente como é que todas essas lógicas se constituíram no Egito ao longo de muito, muito, muito tempo. Né? Então, para começar, eu fiquei pensando porque isso, historiador, né? Uma hora ou outra eu vou ter que fazer o que a gente chama de história de recorte. Onde eu vou começar a falar, onde eu vou parar, né? Porque isso é arbitrário. Eu posso começar a falar do Egito de hoje, né? E voltar no tempo. E aí eu fiquei pensando, puxa, tem gente no Egito desde o Neolítico. E seria maravilhoso. Mas não, eu resolvi pensar a passagem entre o Egito das primeiras vilas neolíticas para o Egito que a gente chama de pré-dinástico, ou seja, antes da unificação, antes das grandes dinastias, antes dos faraós. Então, o Egito que é um pouco mais desconhecido nosso, mas para tentar pensar traços de permanência, que é uma coisa que impressiona na cultura egípcia. Como ao longo de milhares de anos, embora muito tenha mudado, mudou em cima da mesma lógica. Vamos pensar comparando conosco. Nós fazemos a mesma coisa. Isso tem a ver com uma coisa que em sociologia, antropologia, a gente chama de tradição. Então, a gente tem no Brasil a tradição, por exemplo, da festa junina. É isso? Só que a festa junina no Nordeste é uma coisa. A festa junina no Sudeste é outra. A festa junina de hoje é uma coisa, a festa junina de 30 anos atrás era diferente. Não é que é melhor ou pior. Todo mundo continua. Se eu começar a cantar agora São João, as pessoas já acende a fogueira, já, é junto, brota na gente o acende a fogueira no meu coração. Todo mundo conhece a musiquinha, todo mundo já foi a uma festa de São João. Se você nunca foi, pelo amor de Deus, vá. É uma das coisas mais gostosas que existem na nossa tradição. A gente come pouco numa festa dessa, mas o ponto é muda. A tradição, o que a tradição faz? Ela faz parecer igual aquilo que todo ano é um pouquinho diferente, é uma reinvenção da mesma coisa. Né? Então, o Egito fez isso ao longo de milhares de anos, é o que eu vou tentar mostrar. Como é que você, olhando de longe, fala, nossa, é a mesma coisa, durante milhares de anos. É e não é. Tem características próprias em cada período, e é isso que eu quero que a gente entenda, linhas gerais, claro, sobre o Egito. Então, vamos mergulhar nesse Egito antigo, tentando situá-lo em função desse mundo que a gente discutia nas aulas passadas, que é o mundo da crescente fértil, o do crescente fértil. Né? Esse mundo que tem esse formato de lua crescente, que vai do Golfo Pérsico, passando pelo Tigre Eufrates, o Jordão, Mar Mediterrâneo, e completa-se com o Nilo. Né? Então, a capacidade que o ser humano teve de explorar essas águas durante o início das civilizações. Então, o Egito não está descolado dessa lógica. Então, ao longo das aulas, eu vou acabar mencionando que, sei lá, tal faraó se casou com uma princesa assíria. Tal faraó encomendou coisas dos fenícios, teve contato com os gregos mais para frente. Né? Então, há uma imensa ligação com esse mundo do crescente. É inegável que esse mundo está ligado. Por outro lado, o Egito está ligado a um circuito abaixo do Egito. Então, se você reparar, o mapa está em inglês, ou está em distúrbio de tradução, né? Porque eu traduzia a legendinha aqui, mas não traduzia aqui, que eu não sei fazer isso. Eu juro que foi bem intencionado. Tracei o melhor que eu pude, essas coisinhas aqui. Não...
e ficou torto, né? Mas, veja, aqui é o Baixo Egito, e este é o Alto Egito. Na nossa cabeça é meio estranho, né? Que o alto estaria lá em cima e o baixo estaria embaixo. Mas tem a ver com o fluxo do Nilo, né? Então, esse Baixo Egito, que a gente vai comentar com calma e vai acabar interiorizando daqui a pouco, está ligado ao mundo abaixo dele também, que é o mundo da Núbia, onde hoje é o Sudão, que também teve civilizações impressionantes, como os Cuxitas, que eu hei de mencionar na nossa segunda aula sobre o Egito. A gente vai falar muito pouquinho, assim, muito de leve dele, só para a gente situá-los em função do Egito. Talvez hoje eu comente alguma coisinha, mas eu vou me centrar um pouco mais na segunda aula. Então, o Egito está ligado a outras civilizações, não está flutuando no tempo. E, sem dúvida, no seu auge, que é onde eu devo terminar a minha fala hoje, para a gente conversar e ter as perguntas, ele se tornou, nessa região do mundo, e talvez no mundo todo, o principal império. É o mais poderoso de todos eles. Quando a gente for discutir China, eu ponho essa lógica em jogo. Mas eu consigo arriscar com vocês que o Egito, no início, até o ano 1500, 1000 a.C., era uma tremenda de uma potência. Depois, quando já dominado pelos persas, aí os persas são muito maiores do que o Egito, mas aí a China, a gente vai ver isso com calma, é uma concorrente histórica grande, né? Então a balança quando começa a pender para a China, não para nunca mais, né? Só vai parar no século XIX depois de Cristo. A China, depois que se torna o centro da economia mundial, o centro da população mundial, não deixa de ser. E quando a gente pensa em longo prazo, assim, é assustador, né? Porque a China para de ser ali nos tratados de Nanquim, 1842, 1850 e pouquinho, meados do século XIX, e lentamente retorna ao local em que parece que lhe pertence por lógica, que é o centro econômico do mundo. Você pensa assim, olha, nesse 1,5 século que a China não esteve lá, a Europa teve um pouquinho, abandonou o posto. Os Estados Unidos tiveram outro pouquinho, junto com a União Soviética, agora estão sozinhos e já estão perdendo o posto. Quer dizer, ninguém segura a coisa mais do que 50, 70 anos, e a China por milhares. Mas a gente fala desse império gigantesco que é a China daqui a pouquinho. Para começar a me centrar no Egito, eu estou aqui na parte sul do Egito, a parte do Alto Egito, onde eu encontro num sítiozinho minúsculo, pequenininho, que não é circuito turístico, nem tinha que ser, essas pedras que vocês estão vendo aí, que tem mais ou menos 7.000 anos que foram colocadas em pé. Elas não são grandes, tá? Um ser humano ali é maior do que elas. Então, quem olha assim, não tem muita clareza da escala, é um Stonehenge lá no Egito. Ele é muito anterior a Stonehenge, né? E muito menor em escala. Mas já mostra uma coisa que Stonehenge também faz, mas aqui é anterior, isso eu quero que vocês entendam, que é uma das características mais impressionantes da nossa sedentarização, no momento em que a gente passa a viver num lugar só, e nesse caso, em vilas um pouco maiores, quase cidades, que é a necessidade da gente olhar para cima. Sem olhar para cima, eu não consigo me fixar. Como assim, José? Eu nunca olhei para cima e moro na minha casa. É porque nós vivemos numa sociedade altamente complexa em que alguém olha para cima por você. Basta que você assista o Jornal Nacional, ou consulte o celular, ou qualquer outro lugar que você queira, e está lá a moça do tempo, o moço do tempo, informando se vai chover, se não vai chover, se a estação da seca, se vai ter que apagar a luz da sua casa, se vai tomar um banho só. Isso tudo a gente escuta. Mas nessa época era preciso calcular. Então era necessário que alguém olhasse para cima, e essas pedras estão alinhadíssimas com o céu, com vários momentos do céu ao longo do ano, registrando estações do ano. O momento em especial que se queria registrar era o momento da chuva. E por que raios eles queriam registrar chuva? E aqui, para pensar um pouco. Se eu voltasse no tempo, não 7.000 anos, como eu estou fazendo aqui, para 5.000 antes de Cristo, os 2.000 que a gente tem depois de Cristo, mais os 5.000 antes de Cristo, 7.000 anos. Mas se eu voltasse 9.000 anos, se eu voltasse para uns 7.000 antes de Cristo, e fosse para a África que eu veria é muito diferente da que a gente vê hoje. Todo o deserto do Saara, toda essa África mais desértica, ela era de savanas.
né? E a África, o que hoje é de savana, tinha floresta, né? Então, ela era muito diferente. Por quê? Porque o eixo da Terra andou um pouquinho na chamada Era do Gelo, e quando a Era do Gelo está no final, que é o que a gente está vendo aqui, ele volta a andar um pouquinho. E 2 graus que o eixo da Terra ande, vira do avesso o clima do planeta, do avesso, né? E muda muito rápido. Então, o que aconteceu, o que está acontecendo na África mais ou menos em 5.000 a.C.? O que está acontecendo é o seguinte: as savanas têm regredido e têm se desertificado, fazendo com que as pessoas que moravam lá e exploravam essa região tenham que migrar para próximo de rios ou lagos, que é o que o pessoal de Nabta Playa fez. Foi perto de um lago que hoje está seco, né? E aí esse lago, ele é alimentado por um regime de chuvas. Então, uma vez por ano ele enche, e aí a água vai usando, ele vai evaporando, outra vez vai chover na estação das chuvas. Então, prever essa estação da chuva se torna central para as pessoas poderem morar ali. E à medida que a terra continua a secar nessa região, porque esse processo continua acontecendo, aí essas regiões dos lagos vão ser abandonadas e as pessoas vão colar no Nilo. Então, é por isso que os egípcios, que estavam espalhados, os pré-egípcios, né, os proto-egípcios, que estavam espalhados ali pelo que hoje é deserto do Saara, por outros locais, até a Etiópia, começam a migrar para essa região do Nilo e vão se concentrando no Nilo em 2 locais. Ao norte do Nilo, ou seja, a região do Baixo Egito, e depois ao sul do Nilo, ao sul de quem olha, a região do Alto Egito. Então, são dois locais em que você tem aglomeração de pessoas. Aqui você está vendo um dos primeiros sinais escavados, hoje pelos arqueólogos, que mostra isso. E o mais bacana é que, junto com essa estação meteorológica, barra relógio, barra previsão do tempo, dos astros e tudo que você está vendo ali, foi desenterrado essa escultura de pedra, que eu só achei em preto e branco para mostrar para vocês. Aqui tem um ser humano, aqui estaria a cabeça do cara, então reparando, não é muito alta, mas é um bloco de pedra razoável, e que não é natural desse lugar, ele foi trazido de longe para cá. E esculpido, se eu pudesse perguntar para vocês, no formato de... Deixa a imaginação flutuar um pouquinho, e você vai reconhecer um boi. Quer dizer, Duda, mas aí está meio assim, que nem a minha filha faz igual, meu neto faz igual. Pois é, não é que o artista ali era um gênio, mas sim, ele nitidamente está emulando gado. E como é que eu tenho certeza disso? Ou quase certeza. Certeza a gente nunca tem, quando não tem nada escrito contando para a gente que era aquilo lá. Então, muito provavelmente era porque junto foram encontrados vários esqueletos de bois enterrados. E bois que foram sacrificados. Então, a gente já imagina que então, primeiro, um dos traços importantes da civilização egípcia estava lá desde o início, a necessidade de ciência misturada à religião, que é o que eu vou comentar agora, para prever cheias do Nilo lá para frente ou para prever as chuvas nesse caso, que no fundo é prever a mesma coisa, né? E essa é uma característica de longa duração. Segunda coisa, essa necessidade de que os deuses estivessem presentes na vida diária dos egípcios, vai ser um dado, e em especial que o gado, que eles estão domesticando nessa época, porque ele era selvagem até então, já era consumido, mas tinha que ser caçado, à moda de um búfalo, agora está sendo domesticado, vai ficar na história dos egípcios. E que vocês estão vendo aqui, talvez seja uma das primeiras representações, então, dessa deusa que você está vendo no Médio Império, e aqui no Novo Império. Então, essa aqui é a mais recente, essa aqui tem 3.500 anos, é a mais recente. É a mesma deusa, provavelmente, que é Aptor. Você pode encontrar, dependendo da língua que você for ler, esse H andando para lá ou para cá na palavra, né? Ela pode estar H, Ptor, ou eu já vi com, não sei se era TH ou, mas enfim, tem várias grafias, porque a pronúncia é uma adaptação, né? Para nós que escrevemos em língua latina. Mas o interessante, que eu quero que vocês percebam, é por que é essa vaca? A vaca tem essa vaca Aptor tem vários significados. Mas ela está associada, primeiro, à maternidade. É uma deusa... Você está dizendo que minha mãe é uma vaca? Não. Repare como muda
com o tempo, mas a vaca, nitidamente, se a gente parar para pensar livre dos nossos preconceitos, ela amamenta, ela dá à luz, ela tem todo um cuidado, ela é capaz de prover vida. Então, ela está muito ligada à maternidade, está ligada ao parto. Então, as egípcias, quando iam dar à luz, pediam as bênçãos de Aptor. Mas também está ligada à morte. Não a morte em si, mas o pós-morte. Se imaginava que essa figura maternal, cuidadosa, iria abraçar você quando você chegasse no pós-vida. Então, se você reparar, ao longo do tempo, também ela vai sendo humanizada. E nessa última figurinha mais recente, o bonitinho, é que ela já tem o rosto de um ser humano, mas a orelhinha de uma vaquinha. Né? Então, ela já está lá, bem humanizada. Né? Ao mesmo tempo, na verdade, reparem, é uma tentativa dos egípcios de domesticação dos animais. Então, era pegar um animal que não é doméstico, que era o boi era um animal selvagem, e domesticar. E uma das formas de domesticar é transformar em Deus, poder conversar, pedir coisas a esses animais. A mesma coisa que eles fazem com outros animais. Fizeram com o crocodilo, fizeram com a garça, com o ibis, né? Fizeram com o gato, etc, etc. E fizeram com os leões e leoas, neste caso aqui, como Sekhmet, que vocês estão vendo aqui na minha frente. Essa encontrada em Luxor também na época do Novo Império. Então, ela é a parte mais recente do Egito, antes do domínio persa, antes do contato com os gregos. E reparem, nada mais importante, também ligada à morte. Essa é uma deusa da morte, aí meio óbvio, né? Uma leoa pode literalmente caçar um ser humano, especialmente se for uma criança, sem sombra de dúvida, né? É instintivo. Agora, quando eu transformo ela numa deusa de pedra, como vocês estão vendo aqui, ponho num templo, de alguma forma eu posso conversar com ela, pedir que ela não me ataque, pedir que minha morte seja mais branda, pedir que ela me poupe da morte, ou poupe alguém que eu amo da morte, etc, etc. Também é uma forma de domesticação. E essa é uma coisa interessante quando a gente pensa as religiões com um olho não passional. Tá? E você pode até pensar na sua religião, independente de qual seja, como quando você conversa com o seu Deus, os seus deuses, você também tem uma conversa de tentativa de domesticação nesse sentido, de domar a sua vontade. Então, olha, eu não sei qual a sua vontade, que o senhor faça a sua vontade, mas se eu puder pedir, eu gostaria, né? Então, a gente se põe numa situação, mas também é uma tentativa de mandar no Deus. Né? Então, é fácil de entender esse jogo. E os egípcios fizeram isso aos montes. Os egípcios desenvolveram um panteão que certamente tinha centenas de deuses, talvez milhares. Por que talvez a gente não tem certeza disso? Porque existiam deuses locais. Cada vilazinha do Egito tinha deuses dali. E no limite, cada casa tinha isso. Então, na casa da Cristiane, você adorava Amon-Ra, Sekhmet, Aptor, o que quer que seja, Osíris, mas também tinha uma deusa da sua família, que abençoava a sua família não sei quantas gerações. Então, quando a gente soma tudo isso, talvez milhares. Então, tinha deuses para tudo. Né? A outra coisa, essa a gente já discutiu, mas eu acho que vale falar, né? Nesses prolegômenos antes de morder o Egito pré-dinástico com vocês. O Egito é uma dádiva do Nilo, como quis o Heródoto na sua descrição que ele faz do Egito, com tantas coisas bacanas, lá no livro chamado Histórias. Então, quem é o Heródoto? O Heródoto é um grego que, no século V a.C., andou pelo Egito, andou por outros locais do mundo antigo, descrevendo os costumes que ele via. E chamou isso de história. Né? História, em grego, está ligado à ideia de investigação, a fazer perguntas. No primeiro momento, ele não está descrevendo o passado, né? Ele está descrevendo os povos que ele vê naquele momento. Mas, com o tempo, isso vai ficando colado, a história vai ficando ligada a uma investigação sobre o passado, perguntas sobre o passado. Mas lá, pelas tantas, ele diz, o Egito é uma dádiva do Nilo. Por quê? Porque os egípcios têm a terra mais fértil do mundo, é fato. Mas se você jogar sementes, depois que o Nilo recolhe as águas, e jogar os porcos e outros animais, com o patinhar dos animais, ele diz isso, os animais enterram as sementes e já brota tudo. Os egípcios ficam lá só olhando. Quem planta é o porco, quem planta é o boi. Não é verdade. Não é verdade. Ali é um pensamento etnocêntrico, né? Ou seja, que tem os gregos eram muito assim, né? Nós somos a melhor civilização, os outros são um pouco menos. Embora eles admirassem bastante o Egito, muito mesmo, a ponto, quando a gente fala dos gregos, eu comento essa admiração com mais calma,
Mas aqui ele deu uma escorregada e isso se perpetuou. Então é interessante a gente pensar. Assim como eu falei da Mesopotâmia, não é o rio que faz a civilização, mas a capacidade que esses homens e mulheres tiveram de domesticar o rio e usar o rio para fazer aquilo. Porque nem todo rio do mundo com regime de cheias resultou em uma civilização. Vocês entendem? Não é assim. Então aqui tem toda uma lógica dos egípcios de construírem diques, contenções, como é que é o nome? Aqui tem represas e tantas outras coisas, barragens, e aí fazer armazéns, silos, lógicas de distribuição de alimento, etc, 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 etc. Então, o Egito só funciona a partir de uma palavra, logística. Porque algo que é... Bom, eu olhei para a Verônica agora, com perdão da palavra, mas eu falo que parece o Chile, que é um país belíssimo, mas é uma tripa de terra, quer dizer, se você for andar o Chile de norte ao sul, você vai cansar. Mas de leste a oeste, se você emendar bem as marchas do carro, você até que vai rápido, não é, é um país estreito. O Egito é a mesma coisa, um pouco mais largo, claro, mas é enorme de norte a sul. Então, ele é baseado no rio. Vou falar uma coisa que eu sei que não tem, mas menos grande, né? Por exemplo, por quando dizer menor, parece que ele é pequenininho, ele é enorme. Então, eu estou forçando o espanholismo aqui com vocês. Menos grande, assim, né? De ancho. Agora, o interessante é pensar que esse Egito precisa do rio. Então, ficar mandando coisa para cima e para baixo é logística pura. São seres humanos que fazem isso e não o rio. E eles é que vão perceber, fecha o raciocínio sobre Nabita Playa, olhando o céu e olhando a natureza, que ele tem 3 estações mais ou menos delineadas nas 4 do ano normalmente, que basicamente pode ser vistas como uma estação de cheia, uma estação de cultivo, uma estação de colheita. Tá? E aí, de novo, ele vai encher no período que ele está cheio, você precisa viver do que você colheu. Então, você precisa ter uma logística de armazenamento e distribuição daquilo. Né? Então, o Egito é a fartura vinda do Nilo. E, basicamente, o que se plantou ali deu ao longo do tempo. Se plantou trigo, centeio, cevada, linho, todo tipo de fruta que você imaginar, papiro, legume. Se fazia cerveja, se criava boi, tinha porco. A alimentação tinha de tudo. Tudo. Nem tudo concentrado no mesmo lugar, mas um egípcio comia essas coisas todas porque o comércio do Egito mapeava isso. Nesse mapa anterior, que eu acabei não mostrando, ele mostra a região de Fayum, aqui em cima, os nomes são os nomes árabes de hoje em dia, né? Que é essa lagoa em que primeiro as pessoas se concentraram no norte, e essa região aqui, de Luxor, que na verdade era Tebas, não está aparecendo aqui, mas que foi a primeira local, e tinha uma lagoa lá também, que secou, que eu falei com o tempo. Essa lagoa foi originalmente ali, então é um pedaço aqui em cima, um pedaço aqui, tinha 2 Egitos, né? E esses 2 Egitos se aproveitavam mais ou menos do mesmo jeito do Nilo, e foram se organizando em pequenas aldeias, no primeiro momento, que os gregos chamaram de nomos. E o que são os nomos? São pequenas aldeias que se viram elas mesmas, pequenas lógicas, e elas são governadas não por um chefe de família, porque elas são maiores do que família, várias famílias morando ali, mas por um nomarca, uma pessoa que vai administrar os nomos, né? Que tinha o status de um rei local, por assim dizer, né? Um chefe local. Também tinha sacerdotes, aí vai. E o que a gente acredita que aconteceu, não há prova disso, mas é muito provável que aconteceu, é que lá no Baixo Egito, ou seja, ao norte, próxima à região de Fayum, que vocês estão vendo ali, né, Heliópolis, outras cidades que tem naquela região, Gizé não é longe dali, essas regiões do norte, né? Ali se unificou na mão de um grande nomarca que mandava em todos os outros nomos, ou pelo menos tinha uma confederação desses nomos. A gente não sabe, isso é pura lógica em função do que aconteceu depois. Né? E a gente sabe que esse líder era representado em algumas representações posteriores do Egito com essa coroa do norte, que vocês estão vendo em vermelhinha. Então já tem a barba postiça, isso é um clássico, já estava lá. A barba postiça quer dizer a virilidade desse homem, mesmo faraós, mulheres tinham que usar essa barba postiça, né? Porque é um cargo que se pressupunha masculino de faraó, mas ele tinha esse toucado que vocês estão vendo, que é esse toucado vermelho. E o mesmo processo deve ter acontecido na região de Tebas, ao sul, em que o toucado branco
pontudinho, também se desenvolveu para dizer que este fulano manda mais que os outros. Não é um faraó ainda, mas é um pré-faraó, um nomarca mais poderoso que os demais. Nessa época, que a gente acredita que esse processo, ou seja, 1.500, 2.000 anos depois de Nabta Playa, os egípcios ainda não são os egípcios, mas reparem, eles já começam a dar cara, né? Então já estão ali com alguns deuses, já estão centralizando o poder, já estão explorando o Nilo, e aí eles começam a explorar essa ideia de mumificação. Então, você já encontra múmias como essa que vocês estão vendo, de 3.500 anos antes de Cristo, ela tem 5.500 anos, que é a múmia de um fulano, a gente não sabe quem sabe que era um homem grande, parrudo, ele era forte, um cara musculoso, não parece pela múmia, mas quando você analisa a densidade dos ossos, tudo, você percebe que ele era um cara muito musculoso, grandão, e que morreu assassinado. Ele tem um ferimento de faca nas costas grande, que até quebrou osso, então é um ferimento que foi mortal. Mas quando ele foi encontrado morto, vai saber como as pessoas cuidaram dele e o enterraram. Ele é chamado de homem de Gebelém, porque ele foi encontrado na cidade de Gebelém, mas ele também é chamado de ginger, em inglês, ou seja, ruivo, porque o cabelo dele parece ruivo, não é, ficou ao longo do tempo. Mas ele foi colocado em posição fetal, com objetos que lhe eram caros em vida, muito provavelmente, ou que representavam quem ele era, que tem só uma amostragem do que deveria, uma reconstituição, né? E o interessante, ele foi mumificado naturalmente. Quando eu penso que ele não teve as entranhas retiradas, nem que foi colocado no sal de natrão, nada daquele processo que o Heródoto também descreve, mas de propósito. Ele foi colocado nas areias do deserto, quentes, secas, porque as pessoas já sabiam, nessa época, que isso mumificaria naturalmente o corpo. E provavelmente ele já tinha a ideia de que a mumificação do corpo está ligada a alguma jornada da alma, ou de ida ou de volta. Tá? Isso provável que isso já indica. Então, reparem, é um processo que não nasceu pronto de mumificação e vai se desenvolvendo ao longo de muito tempo. Existe uma outra teoria sobre a mumificação, que os egípcios teriam copiado, ou se apropriado, melhor dizendo que copiado, de uma tecnologia que era usada em menor escala na região do Líbano, região ali da Palestina antiga. Né? Existem evidências de múmias anteriores ali que os egípcios, por contato, talvez soubessem. Talvez não seja nenhum nem outro, mas a somatória das duas coisas. Né? Então, e ao mesmo tempo os egípcios vão dando a cara deles, vão percebendo que se tirar os órgãos, a múmia tem mais chance de ser preservada, que o sal acelera esse processo, que etc, que etc, que etc, que etc. Então, é interessante, como eu falei para vocês, que é uma invenção da tradição. Eles vão, por tentativa e erro, criando o Egito que a gente conhece. E ainda nesse processo, em Abidos, que é perto de Luxor, depois vai se tornar um centro de funerário dos egípcios, em 3.250 a.C., a gente encontrou essas coisinhas, ó, que é do tamanho de um selo de carta de... Agora eu revelei a idade também, né? Quem é que manda carta com selo? Mas todo mundo aqui lembrou o que eu falei, né? Um selinho que daqueles que a gente não punha na carta e mandava. Se tivesse uma criança aqui, eu ia ter que explicar o que era isso, mas não tem. Vocês sabem que eu já tive isso. Eu parei de aula para criança faz muito tempo, mas na pandemia, no semestre passado, uma aluna minha falou, puxa, você não daria umas aulas para o meu filho? Ele adora história, a gente gosta de você falando de história. Eu não dou aula para criança faz tempo, mas com o maior prazer, eu posso me arriscar, né? Todas as metáforas que eu usei falharam. Todas. Assim, eu falo, lado A, lado B, a ficha caiu. Nada disso fazia o menor sentido para o menino. Eu falava e pensei, é óbvio, né? Quando essa criança nasceu, não tinha ficha caindo, não tinha lado A, lado B, não tinha nada dessas coisas. Né? Daí é isso, eu preciso me atualizar nas minhas metáforas se eu quiser ser mais abrangente com o meu público. De qualquer forma, esses selinhos são feitos de ossos ou marfim, e eles têm os primeiros hieróglifos que já foram encontrados no Egito. Ainda não é o hieróglifo que a gente está acostumado a ver, embora não saiba ler, está mais acostumado a ver. Eles são pré-hieróglifos, eles são a primeira, então eles são a coisa em si, né? Não é uma estilização de um chacal, é um chacal. Não é a estilização de um pássaro, é um pássaro que está desenhado, não sei se vocês conseguem perceber, né? E junto com isso tem algumas coisas que provavelmente estão ligadas a números, né? Tem alguns símbolos ali, e indicam lugares de procedência.
E se você também reparar, ele tem um furinho. Esse furinho mostra a função que ele tinha. Ele era preso a um objeto. Então, um fardo de linho que veio de Luxor. Uma jarra de não sei o quê, de azeite que veio de não sei de onde. Uma cerveja, eles faziam bastante cerveja, os egípcios, não eram bobos, faziam cerveja e aí punham, e aí vendiam, isso vinha. Então, é um recolhimento de impostos, provavelmente, ou algum tipo de lógica de armazenamento que faz com que os egípcios tenham desenvolvido uma proto-escrita num primeiro momento, que a gente está vendo aqui, ó, é o registro contábil, e essa proto-escrita vai evoluir para uma escrita plena, que eu vou até ela, depois eu volto, que é essa daqui. Né? Quando ela evolui para uma escrita plena, ela se torna hieroglífica, na sua forma mais rebuscada, mais sagrada, que é aquela que a gente encontra em templos, em estelas, né, que são monumentos de pedra, e a gente está mais acostumado a ouvir falar. Mas os textos oficiais, escritos por os mesmos escribas, gente que super bem formada, e tinha um segundo tipo de escrita, que é um hierógrafo simplificado, para ser feito mais rápido, normalmente sobre papiro ou sobre cerâmica, que é chamada de hierática, que é essa do meio. Se você olhar bem, ela é diferente. É como se fosse um hierógrafo de mão, cursivo, né? Mais rápido. E aí ele muda. E aí você tinha mais do dia a dia, em que os egípcios que sabiam ler e escrever, é uma minoria, a maior parte das vezes, mas em alguns locais tem uma concentração maior, que é o chamado demótico, que é um uso cotidiano. Né? Quer dizer, é uma escrita bem simplificada, quase o equivalente ao que a gente faz em WhatsApp hoje, né? Que manda emoji no meio de saudade vira SDD e essas coisas que tem hora que eu também não entendo. Né? Mas, então, reparte, é 3 escritas. E que a gente só entendeu isso daqui. Porque um funcionário do Napoleão, em 1780 e pouco, 90 e pouquinho, não me lembro a data, mas finalzinho do século XVIII, ali na esteira da Revolução Francesa, estava no Egito, atacando os ingleses, era uma batalha entre franceses e ingleses, o Egito estava ali por mero acaso, né, era uma briga entre potências europeias, por um pedaço de terra, e num forte, reaproveitada, estava esta pedrinha, que hoje está no Museu Britânico, ela é grandona, na verdade, parruda, mas ela é só um pedaço, a pedra em si era maior. Então, se você prestar atenção, aqui ela está quebrada. Olha aqui, ela está quebrada. E ela era bem maior. Então, era uma estela de pedra que tem um decreto de um faraó. E ele escreveu esse decreto depois de Cristo, no Egito ptolomaico pós-Roma. Quando ele faz isso, ele manda escrever, porque várias pessoas lá já falavam mais grego do que outra coisa, a gente se engana, né, de achar que os romanos falavam só latim. A língua chique dos romanos era o grego. Né? Os romanos de elite conversavam entre si em grego. E aí o interessante é que em cima está em hieróglifo, se você olhar bem, a parte que tem menos texto. Depois, no meio, o mesmo texto traduzido para o hierático. E aí, embaixo, graças ao Santo Pai em grego. E aí, mais para frente, em 1822, um francês chamado Champollion vai olhar para aquilo e fala, bom, tem uma correspondência. E ele, literalmente, começa a decompor as duas escritas de cima a partir do grego. E isso abre as possibilidades das pessoas voltarem a entender o Egito. Já vou explicar por que voltaram a entender o Egito. Claro que essa é uma ciência ainda em andamento. As pessoas continuam aprendendo cada vez mais sobre a escrita egípcia e, com isso, todo santo ano é uma avenida de coisas novas que o Egito consegue desenterrar da terra e aí aparecem faraós novos, lógicas novas, coisas que a gente desconhecia, tempos que a gente não ouvia falar. É impressionante. Tem muita coisa ainda por se descobrir. Mas, Duda, por que perde-se? Perde-se por várias questões, mas, em especial, porque no meio entre Napoleão e os romanos, passaram por ali 2 povos que não gostaram disso daqui. Cristãos e depois muçulmanos, que viam nessas coisas práticas supersticiosas, talvez até demoníacas.
Então, moeram muitas coisas, perdeu-se a capacidade de ler e entender esse passado. Então, lá na Idade Média, o Egito antigo já era uma coisa assim, basicamente embaixo da areia, e ninguém tinha noção do que era aquilo. Quando nós chegamos ao século XIX, período em que as coisas ainda estão começando a ser decodificadas, e quando a gente fala de século XIX, eu juro que eu falo isso com mais calma, tem umas coisas impressionantes. O Egito é tão mágico nas cabeças das pessoas, assim, ninguém entende nada do que é aquilo, né? E surgem múmias e faraós e maldições, isso vai parar no cinema, né? Múmia que anda. E aí é muito legal, porque as pessoas, legal e loucura ao mesmo tempo, né? Moíam múmias, encontravam múmias, moíam múmias, pegavam múmia, faziam emplastos para passar em ferida, para curar, porque se a múmia está tão bem preservada, você passa aquilo, você sai. É uma fonte da juventude. Estou com ruga, passei uma múmiazinha aqui, foi embora, ó. Para que botox se eu tenho múmia? Então, é impressionante o que as pessoas fizeram com o Egito. Se parar para pensar no nosso Dom Pedro II, que adorava viajar, né? Viajou tudo que pôde, foi para o Egito. Quando ele voltou do Egito, voltou com múmia, deram múmia para ele. E a múmia está lá no museu no Rio, né? Então, e a nossa múmia quer dizer, eu espero que esteja lá, ainda não sei. Ela estava na Quinta da Boa Vista, né? Então, se tivesse ainda naquele acervo, se não puseram no que queimou, a múmia ainda existe. Mas a nossa múmia era rara, porque a nossa múmia do Dom Pedro era enfaixada com o pé separado, o que não era muito comum, normalmente o pé era enfaixado junto. Então, tem umas coisas curiosas. Mas repare, espalharam múmia para o mundo todo. Onde você vai ter múmia? Né? E aí os europeus saquearam o Egito, e você tem museus do Egito na Itália, na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Tem obelisco para tudo quanto é lugar. Então, é só para a gente entender o que aconteceu entre uma coisa e outra. Quando é que o Egito se unificou, Duda? Voltando lá para o passado. Muito provavelmente entre 3.500, 3.200, 3.000 a.C. Esses 500 anos aí são uma incógnita. Eu estou colocando uma data aproximada aqui para vocês, né? 3.100. Um slide de um esquema que eu encontrei para vocês gravarem as datas, fala em 3.200, eu acho, ou 3.500, quer dizer, essa variação é absolutamente normal, tá? Porque o que eu estou falando é semilendário. Né? Esse que vocês estão vendo é um dos primeiros documentos, um dos mais antigos documentos da história do Egito dinástico encontrado, ou seja, o Egito começa a ter dinastias de faraós. E vocês estão vendo um momento, em teoria, em que isso ocorreu. E aí, repare, vocês estão vendo um faraó com uma espécie de uma massa na mão, né, uma clava, um porrete na mão, e ele tem aqui um rabo de boi atrás, que mostra que ele é poderoso, isso é um símbolo de poder, tá? E ele está dominando um outro faraó aqui pelo cabelo, né, um inimigo, pelo cabelo, e vai lhe dar uma porrada e vai matá-lo. A gente está no momento auge. Aptor, a nossa deusinha bacana, está lá, dos dois lados. E a gente sabe o nome desse camarada aqui porque está escrito aqui. Quer dizer, eu não sei ler isso. Eu acredito que esteja escrito porque eu confio nas pessoas que eu li. Né? Mas tem um peixe, vocês estão vendo aqui em cima, uma espécie de um vasozinho aqui. E aí, quando você pronuncia isso, dá Narmer. Então, esse foi o primeiro faraó. Né? E como esse processo se deu? Dando uma guerra, vocês estão vendo aqui, entre o Alto Egito e o Baixo Egito. Por que raios eles brigaram, a gente não sabe. Mas, a partir disso, houve uma unificação do Egito, e o Narmer, que era faraó olha o toucado, Alto Egito, da parte sul, esse é aquele toucado branco, compridinho, domina tudo. Então, a primeira unificação, e todas as outras, sem exceção, foram feitas do sul para o norte. Como todas as outras. Porque a história do Egito é isso, a história de uma unificação, problemas, eles se separam, aí eles voltam. Problemas, se separam, voltam. Isso aconteceu literalmente 2 vezes. As 2 vezes foi a região de Tebas que fez esse processo de unificação e reunificação do Egito. Então, o sul é mais poderoso, mas ele precisa ficar ao norte. Outros símbolos de unificação, os símbolos de unificação você percebe em toda a história do Egito. Toda a história do Egito, sem sombra de dúvida. Que são, por exemplo, essas representações dos toucados dos faraós,
que juntam os dois tocados, né? O do norte, Baixo Egito, e o do sul, Alto Egito, virando essa coroa dos dois Egitos. Então, o faraó é chamado de faraó dos dois Egitos. Assim como os reis da Espanha eram os reis das Espanhas durante muito tempo. O rei de Portugal foi rei de Portugal e Algarves, embora o país seja o mesmo, durante muito tempo. Repare, é uma memória da conquista que fica no título dessas pessoas, né? E se você reparar, mesmo em máscaras que vão voltar na próxima aula, mortuárias, super conhecidas, como essa do Tut, que nós estamos vendo aqui, esses dois bichinhos que estão aqui, são um dos atributos dele como faraó, também indicam isso, né? Então, o Nekbet e o Adjit, que vocês estão vendo aqui, um é símbolo do Alto, outro símbolo do Baixo Egito. Um é essa serpente, né? E o outro é uma espécie de um pássaro. Eu ia falar um condor, mas condor só tem na América. Esse pássaro, essa avezinha de rapina. Então, um era símbolo de um Egito, outro do outro. Quando eu unifico, eu junto os dois. Então, reparem, esse tipo de coisa vai ficando na memória. Durante milhares de anos, os faraós são os faraós dos Egitos. E faraó literalmente significa aquele que dá a vida, né? Os egípcios não chamavam o faraó de faraó. Tinha um outro nome, que eu não vou me lembrar agora, em egípcio antigo, que significava grande casa, grande pai, era uma mistura dessas lógicas, mas no fundo era isso, aquele que me protege, aquele que dá vida. O nome faraó é grego, e ele se populariza porque a Bíblia registra assim, porque a Bíblia foi traduzida para o grego, e aí fica na versão grega, na memória da gente, o nome faraó, né? Aliás, se quer uma fonte para não entender o Egito, leia a Bíblia. O Egito da Bíblia é outro universo completamente diferente desses do Antigo Egito. Mas paciência, né? A gente gosta da Bíblia. E a memória ficou nas representações dos faraós, que ao longo de toda a história do Egito se mostraram sempre como esse grande homem, essa figura muito maior que a vida e a morte, muito maior que os outros, né? Com esta clava na mão, segurando algum inimigo pelo cabelo, preste a dar-lhes uma porrada que iria matá-los. Eu trouxe algumas representações, mas isso aqui é impressionante. Todos os faraós são representados assim, porque mostra ele como protetor, aquele que dá e que tira a vida, aquele que protege, que é a casa, enfim, é o senhor dos exércitos de alguma forma, né? Então, repare, isso está desde o primeiro, e aí os egípcios vão só dando a reinvenção da roda, né? Vão mudando um pouco o estilo aqui, mudando um pouco o estilo ali, mas é a mesma lógica. E aí, essa noção de que os faraós todos descendem de uma mesma linhagem que vai parar em Nárnia, foi obsessivamente usada, essa ideia, por todos os faraós do Egito. Então, do primeiro ao último, eles se diziam assim, olha, eu descendo desse último aqui, né? E esse último, por sua vez, veio até chegar no Narmer, no Djer, no Djoser, aqueles primeiros lá atrás, até chegar em Sete primeiro, que vocês estão vendo aqui, que foi um grande faraó, e que aí, nessa que vocês estão vendo, já é uma lista do novo império. Se com alguma sorte eu termino a aula falando desse início, desse novo império aqui com vocês, não vou falar do Sete hoje, a gente deve talvez tocar nele na segunda aula, embora não queira me concentrar muito nesta parte da família. Mas o que me interessa é que vocês percebam aqui que o Sete, só para vocês saberem, era um faraó guerreiro. E ele está vindo depois de um problema na história do Egito, que a gente vai aprender na próxima aula qual é. Então, ele também precisa se afirmar como... E ele não era parente da dinastia que acabou de sair. São mais de 30 dinastias ao longo da história do Egito. Então, acaba uma dinastia, essa nova, que não era necessariamente parente da anterior, precisa, ou não era tão próximo, precisa se justificar. Então, eles criam essas listagens, não sei se vocês conseguem reparar, mas cada vez que você vê um casulinho, assim, olha, uma cápsula como essa, é o nome de um faraó. E aqui, então, é uma imensa lista com o nome dos faraós e a data que eles governaram. Repare, um monte. Que o Sete está mostrando que ele, ali na ponta, grandão, né, faz parte. O Sete, essa lista do Sete é uma das mais completas que foram encontradas no Egito. Que ela está danificada, mas é uma das mais completas de todas as encontradas. Mas eu vou contar um segredo. Ele roubou.
todos eles roubavam. Né? Ele não menciona os faraós que ele não gostava. Então, ele não gostava do Akhenaton, não mencionou, como se não existisse. Não gostava do Tutankhamon, não está lá. A Hatshepsut, mulher, não está lá. Né? Os faraós, que foram os faraós invasores, os Ixos, que vieram lá da região da Palestina antiga, nenhum. Né? Então, tem vários silêncios ao longo da história, entendeu? Para dizer que ele é descendente dos faraós que interessa. Então, isso é um uso político do passado, claramente. E o bonitinho, que é um uso político do futuro. Que reparou que tem um molequinho na frente dele? O molequinho está lendo uma listinha ali, e o pai está com a mão na cabeça, já entreguei, é filho dele, né? Essa listinha que ele está lendo é essa lista dos faraós. E vocês estão olhando para o menininho pouco poderoso na história do Egito chamado Ramsés. Não sei se vocês já ouviram falar nesta figura, né? Também por motivos bíblicos, é outra lógica. Eu falo disso se der tempo. Se não falar agora do Egito, eu falo quando eu falar dos hebreus, prometo. Mas reparem, então para mostrar, olha, eu descendo desses caras e eu vou passar essa tocha adiante para esse moleque aqui. Eu estou preparando o futuro. Então, essa importância da dinastia associada aos deuses, a linhagem, a permanência, por mais que seja uma invenção da tradição, era importantíssima para os egípcios. Esse quadro, gente, eu não vou lê-lo com vocês todo, eu trouxe para apaziguar alguns corações que eu sei que eu tenho na turma. Várias pessoas me escreveram e falaram assim, Duda, eu gosto de data. E você fala pouco data. Eu gosto de saber exatamente quando aconteceu, quando acabou, quando... Eu sei, mas a maior parte das pessoas não gosta, não tem essa loucura. Então, se eu começar a ficar falando muita data para as pessoas decorarem, elas não vão gostar. Eu conheço. Faço isso aqui há mais de 20 anos. As pessoas começam a bocejar, porque isso, se você gosta muito dessas datas, você tem uma doença grave, que é a doença do historiador. A gente tem dentro de nós um maníaco das datas, a gente gosta dessas coisas, aí vai. Esquece, fica mal, morde a mão, não se perdoa. Mas o resto das pessoas mais normais do que nós, que essa é uma doença estranha mesmo, gostam de entender o processo, mais da narrativa. Então, eu trouxe para apaziguar esse coração. Tá? Para vocês repararem, só entendendo a lógica da coisa. Você tem o Antigo Império, que é esse que eu estou começando a descrever, com o Narmer, que foi o primeiro. Duda, mas dá muito tempo de diferença. Pois é, eu não sei de onde esse cara tirou esse Antigo Império, quem fez esse, não fui eu, 2700. Essa data, para mim, é furada. Mas, é isso, por volta de 3000 a.C., ok. 2700, eu não sei qual é o critério que usou, mas tirou as 5 primeiras dinastias do Egito dali. Tá? Ali é o período da construção, é o Egito das pirâmides. O Antigo Império é o Egito das pirâmides. Então, eu quero que a gente guarde assim, essa parte mais antiga é o Egito das pirâmides, e ali foi um auge da ideia da construção de um Egito grandioso. Depois, há um problema que eu vou explicar daqui a pouco, e o Egito dá uns passos para trás. E a unificação, os faraós se tornam tão fracos, frágeis, que eles até existem, mas mandam muito pouco, e aí o Egito volta a estar organizado em nomos. E você tem nomarcas, de novo, mais importantes na prática do que o faraó, que é um escravinho deles. Dura pouco esse interregno, 140 anos. E aí, Tebas vai se reorganizar e vai reorganizar o Egito Grande de novo. E aí é o período do Médio Império. Só que o período do Médio Império é um período que o Egito tenta atacar a Núbia, garantir que é a fronteira sul, tenta garantir a fronteira norte, mas perde nisso. E é invadido pelos Ixos, que eu já vou comentar quem são, pelo norte, e daí que entram em acordo com a Núbia. Então o Egito ele continua, mas aí você começa esse segundo período intermediário, em que o Egito mesmo, faraônico, fica espremido entre os núbios ao sul e os Ixos ao norte. E os Ixos, inclusive, se chamam de faraós, vai ter dinastia desses invasores, e dependendo da cronologia que você for, em qual livro ou documentário que você vê, eles são contados como faraós egípcios mesmo. Né? De novo, em 1570, Tebas vai reorganizar as coisas, vai expulsar os Ixos, retomar o território que tinha perdido para a Núbia, até expandir o território, e aí o novo império é o Egito grandiosérrimo. Não faz mais pirâmide, mas aí faz aqueles templos, Karnak, Luxor vira aquela coisa boçal, enorme,
todo faraó vai construir um templo maior que o outro, estátuas imensas, gigantes. É o Egito hiperbólico. Né? E ali o Egito foi mais poderoso do que nunca, né? Durante mais ou menos uns 500 anos. Aí essa parte final eu não vou comentar nesta fatia do curso. A gente vai comentar quando a gente voltar a falar do Egito por tabela, quando falar do Egito persa, do Egito na mão dos gregos, ou dos romanos. Aí eu volto a comentar do Egito na mão dos outros, mas aí o auge do Egito passou, né? Porque ele vai enfraquecer de novo, vai ser conquistado pelos núbios, depois pelos assírios, finalmente pelos persas, lá na frente. Então, para você entender um pouco como ele está organizado, e aí você não se perde mais, né? Mas o que eu queria guardar hoje, na aula de hoje? Eu vou falar do Egito das pirâmides e desse Egito que tentou uma reunificação grandiosa, mas não foi tão bem sucedido assim, né? Como começa esse Egito grandioso das pirâmides? Ele não começa para cima, ele começa para baixo. Os primeiros faraós foram enterrados. Então, lembra que eu falei que aquela múmia de Gebelém foi encontrada enterrada? Quer dizer, essa ideia provavelmente evoluiu daí, né? A ideia de que você precisa mumificar o camarada e pôr embaixo da terra. É lá que o corpo deve ficar. Então, você não tem pirâmides nem nada. Você tinha essas estruturas que vocês estão vendo aqui em Abidos, isso aqui fica, né? Então, fica lá no sul. E esse, em especial, é o túmulo do terceiro faraó, chamado Djer. Quando ele foi enterrado mumificado, com uma série de pertences, e 587 outras pessoas, que foram provavelmente mortas para serem enterradas com ele, ou seja, para servi-lo no além. Isso mostra muito, dessas 587, 180 e não sei quantas eram concubinas. Ele estava muito do mal intencionado, o Djer. Ele achava que, não sei lá como é que ia ser a vida dele no outro lado do mundo, né? Que ia ter festa, né? O interessante da gente perceber é por que você mata tanta gente? Porque você pode. Isso mostra o quão poderoso você é. Você é o Senhor da vida e da morte. Lembra que eu falei? Aquele que dá a vida e que tira a vida quando quer. Então, isso mostra poder, sem dúvida. Mas também é burro. E explico por que é burro. Porque se 180 e poucas eram concubinas, os outros 300 e não sei quantos que estavam ali eram cortesãos. Eram escribas, sacerdotes, comerciantes importantes, gente que ele achou por bem que devia morrer com ele. Porque ele ia reconstruir o reino. Só que aí para o filho dele complica a vida. Porque morre conhecimento junto, né? Morre um grande escriba. Quer dizer, então, eu fico imaginando se fosse eu. Assim, eu vou morrer e eu quero levar comigo o Leandro Carnal, eu quero levar quem mais entende sei lá, de biologia, quem mais entende de astronomia, o Glaser, pumba, o vazio que eu vou provocar numa geração. Então, rapidamente, essa história de matar todo mundo dá lugar a túmulos suntuosos, mas em que você enterra, normalmente, o faraó, talvez a sua família mais próxima, que não precisa ser enterrada junto, não precisa morrer com você. Tá? Então, isso é possível, a gente ocorre depois, mas num primeiro momento era assim. Guardem a estrutura e percebam que, na verdade, ela é uma fotomontagem. Porque hoje, se você for lá, isso tudo está embaixo, é só deserto. Isso foi escavado e depois foi recoberto. Para não danificar mais. Então, está tudo embaixo da terra de novo. Então, é uma fotomontagem para você perceber a escala imensa do túmulo do Djer, mas é um túmulo. Olha como é que se dá a passagem. É interessante isso, né? Então, no primeiro momento, eu mumifico o faraó. E mato aquele bando de gente junto. Com o tempo vai passando. E aqui eu andei poucos faraós. Eu estou no 5º faraó. E aí já não se mata mais os cortesãos, as pessoas que estavam com você. Rapidamente muda. Só que essas pessoas têm dinheiro, têm poder, porque elas servem o faraó. Serve o imperador. Tá? E aí elas querem também, de alguma forma, serem vistas com glória, como poderosas. Esse que vocês estão vendo em Saqqara é o túmulo do açougueiro do faraó. Olha que interessante. A gente sabe até que é porque tem cenas de matando boi e não sei o quê. Tá?
E é um túmulo super bem preservado. Se você entrar, olha aqui, está com cores, e aí você conhece a história dele, né? Está aí o nome dele, Irukapta. Então, a gente sabe o nome, e é muito legal. E o mais interessante é que a gente está vendo, então, uma espécie de popularização da ideia da vida após a morte. Não é só o faraó. Eu que trabalho para o faraó também quero. Nessa época, provavelmente, o coitadinho que fazia cerveja, ou que o pedreiro que fazia tecido, não tinha esse delírio, que ele ia também poder mumificar. A vida após a morte dele era mais simples. Com o tempo, e quando chega lá no Novo Império, tem técnicas de mumificação baratíssimas. Tranquilo. Rosane, fique sossegada, Marilena, não precisa me olhar assim, né? Fica tranquila, a gente encontra para você o plano para a sua mumificação. Tem para todos os bolsos e gostos, é sério. Os egípcios faziam mumificação caríssima, complexa, tira órgão, tira o cérebro por aqui, demora não sei quanto, faz canopo para colocar órgão, mas tem também aquelas astrais, meio fast food, com os órgãos por dentro mesmo, paciência, é um linho de mais... Assim, a qualidade não é tão boa, a gente põe menos escaravelhos dentro de você, perfuma menos, põe menos... Mas, Marilena, ninguém vai nem dizer. Depois de pronta a múmia, minha amiga fica igual. Assim, quando muitos vão olhar assim, olha, não, sei lá, a do faraó era melhor. Tudo bem, mas a gente não é faraó, né? Então tá ótimo, a gente pelo menos encontra com o faraó. Isso começa a ocorrer, não aqui, mas lá na frente. Então é um lento processo de popularização da ideia da mumificação que a gente está vendo aqui no pré-elite. Duda, mas um açougueiro é alguém da elite? O açougueiro do faraó é. Tá? Porque fornece a carne para ele, fornece o leite, fornece tudo o que ele precisa. E aí, no túmulo dele tem um traço legal. Reparem que tem cenas de abundância, comércio, né? Então tem muita comida, muita gente indo para lá e para cá, trabalhando, recolhendo coisas, plantando coisas. Olha aqui, ó. Então, aqui em cima, aqui o comércio no barco, Nilo para cima, Nilo para baixo, comida para caramba aqui nessa fotografia de cima. Essa ideia começa a aparecer na pirâmide, no túmulo do açougueiro, e vai se popularizar para todo mundo também, que é a ideia de que o Egito é esta máquina logística que tudo funciona bem. Então, ele é próspero, ele é super abundante, porque ele funciona bem. Por que ele funciona bem? Por conta do faraó. O faraó é essa figura capaz, junto com os deuses e os sacerdotes, harmonizarem toda essa força de trabalho, fazendo com que tudo ocorra como um reloginho e tudo fique bem. Então, é impressionante, as cenas de fartura estão em todas as cenas de túmulos que vocês vão encontrar, se um dia forem para lá de novo, ou perceberem isso quando forem analisar a arte egípcia dali para frente. E o Djoser, essa figura, nós já estamos aqui na terceira dinastia, lá por volta de 2600 e pedrinha antes de Cristo, não era só o açougueiro dele que era grandiloquente, ele também. E é dele a ideia de fazer assim, olha, ele cutuca o arquiteto dele, era um cara conhecido, chamado Imhotep, e ele vira por Imhotep e fala assim, olha, eu queria ter um túmulo que ninguém tem, completamente novo. Né? E me ocorreu uma ideia aqui, que é pegar uma mastaba. O que é uma mastaba? Uma mastaba é uma construção, normalmente era um quadrilátero, assim, poderia ser um retângulo, que você põe em cima daquele túmulo que ficava no chão, né, para marcar o local do túmulo, uma espécie de entrada, como se fosse para um templo. E eu não sei quem soprou isso para ele, porque isso aqui tem cara de ideia de criança na minha cabeça, que é assim, e se a gente pusesse uma mastaba em cima da mastaba? Quer dizer, eu vejo minhas filhas, elas têm essas ideias. Eu estava na praia semana passada, fazer um castelo em cima do castelo. E é muito... É isso. E aí vamos botar uma mastaba em cima da mastaba. E aí alguém vem, se alguém gritou truco, alguém grita 6, né? Então, vamos botar uma mastaba, vamos botar uma em cima da outra. Então. Vamos botar... E se a gente pusesse 6 mastabas, uma em cima da outra? Né? Voa lá. Aí está a pirâmide de Djoser. Né? Se você reparar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando empilhadas essas mastabas, uma menor que a outra em cima da outra, olha, nós fizemos uma pirâmide. Daí até as de Gizé,
tem um chãozinho, mas não muito, em que os egípcios vão criando maneiras de preencher o espaço vazio e transformar até a glória de Gizé, que a gente não conhece, nunca viu, aquilo é uma ruína da pirâmide, mas ela era lisinha, lisinha, lisinha por fora, branca, inteirinha, resplandecente ao sol. Se fosse só isso, o Djoser já seria... O povo gosta de luxo, como diria o filósofo, ele está mostrando a que veio. Mas não é só. Não é só. Ele percebe que ele poderia fazer uma necrópole toda, uma cidade dos mortos toda para ele. Né? E aí tem coisas muito interessantes que ligam àquela primeira discussão que a gente teve da Nabta Playa. Por exemplo, tem partes aqui que são alinhadas com a estrela do norte, que para os egípcios era o símbolo da vida perene. Quer dizer, então tem um local, eu não consegui achar uma fotografia para mostrar para vocês, mas tem um local aqui que é uma espécie de um templete caído, parece que ele está caído, mas ele foi feito de propósito, e tem 2 buracos na pedra. E aí tem 2 buracos, é humano, você vai enfiar o olho para ver o que tem lá dentro. Quando você faz assim, o Djoser está sentado dentro, olhando de volta para você. Uau, né? Ele está me olhando. Mas, na verdade, ele não está olhando para você. Quando você pensa que o buraquinho está caído, ele está olhando para a estrela do norte. Então, tudo é alinhado às estrelas, porque eles começam a alinhar a ideia da vida após a morte, a vida o ciclo do Nilo, e tudo isso começa a virar uma coisa só. Como eu falei, religião e ciência vão caminhando de mãos dadas. Né? Aqui o arquiteto que eu comentei, o Imhotep, que a gente sabe dele, porque ele próprio teve um túmulo, e hoje tem um museu, se você for ao Egito, chamado Museu Imhotep, que é um museu que não é só dele, mas tem outras coisas, mas que em outras coisas também conta a vida desse camarada, que foi um geninho. E mostra a sociedade egípcia, porque ele não nasceu nobre, nem escriba. Ele vai ascendendo. Era um fulano muito simples e que se torna um dos homens mais poderosos do Egito, porque ele se torna arquiteto do faraó. É capaz de fazer um treco desse. Então, mostra uma sociedade que tem uma certa mobilidade. Não é um negócio espetacular, mas uma certa mobilidade que é interessante. E junto com a primeira pirâmide, o Imhotep inventou o primeiro sítio turístico do Egito. E esta é a prova para vocês. Né? 1.300 anos depois da pirâmide, 1.350 anos depois da pirâmide ter ficado de pé, ainda no Egito Antigo, só que lá no Novo Império, 2 pessoas, que agora não vou lembrar o nome, mas eles assassinam, vão visitar a pirâmide do Djoser, impressionados, um negócio de 1.300 anos atrás. Calcule que se fosse no Brasil, 1.300 anos atrás, você está antes das caravelas. 1.300 anos é muito tempo. E aí eles escrevem em escrita simplificada, que está aqui, né, no demótico, fazem uma pichação. Literalmente eles picham na pedra e falam assim, olha, eu amei o passeio. Está escrito isso. O Djoser pôs os céus na terra. Essa expressão é deles, né? E inventou a pedra. Graças a essa pichação, a gente sabe o que os próprios egípcios pensavam das suas pirâmides quando eles não mais faziam. E, ao mesmo tempo, reparem, ele está dando uma dica. Antes do Djoser, as construções eram de material perecível, barro. Quando ele faz um treco desse de pedra a partir do Imhotep, as coisas se tornam mais perenes. Então, ele inventou a pedra. Ele é um negócio grandioso. Né? Então, não é só a gente que fica embasbacado quando vai para o Egito. Os próprios egípcios antigos também ficavam quando visitavam uma fase anterior da história deles. Né? E a gente tem horror. Não estou incentivando você a pichar nada, pelo amor de Deus, patrimônio é patrimônio. Segura a mão, não quebra estalactite, não faça nada disso. Né? Mas quando a gente analisa as pichações do passado, a gente aprende muito sobre como essas pessoas pensavam. Na aula de Roma com vocês, eu vou trazer muita pichação romana, e a gente vai entender como funcionava a cabeça de um romano andando em Pompeia, por exemplo. O que eles picharam o muro por ali não está escrito no gibi. Então, quando a gente vai pensar Kelps, Khafre e Miquerinos, as 3 grandes pirâmides de Gizé, na verdade, elas vêm numa esteira, num processo em que o túmulo sai debaixo da terra, vai para mastaba, mastabas empilhadas, pirâmide perfeita, e inclusive grandiosa. A pirâmide de Kelps, ou Khufu, foi a maior construção em altura da humanidade até inventarem a igreja gótica
na Europa medieval. 1200, 1300 depois de Cristo. Então é um negócio, grosso modo, por 4.000 anos não houve rival em altura. É a pirâmide com a base mais larga do mundo? Não. A pirâmide com a base mais larga do mundo fica no México. Mas daí ela é baixinha, só que ela é uma pirâmide imensa, imensa, imensa. Se um dia vocês quiserem conhecer, fica numa cidade chamada Cholula, uma joinha ao lado de Puebla, 100 quilômetros ao sul da cidade do México. Maravilhosa. Essa pirâmide, como vocês estão vendo, na verdade é um complexo disso, que envolve a esfinge, tudo isso, é uma necrópole super ampliada. Super ampliada. Então tem muita, muita, muita coisa nesse complexo. O que me interessa dele para a aula de hoje é que, para ser feito, ele precisou de egípcios. Ele não caiu ali à toa. Duda, por que você está falando isso? Eu explico. Porque tem uma coisa que me incomoda, mas me incomoda num grau, não sei se você incomoda, que é a teoria do eram os deuses astronautas. Não sei se vocês já ouviram falar. Foi criada por um maluco chamado Erich von Däniken, que escreveu um livro, 1970, alguma pedrinha, ou 60 e muito, que fez um sucesso imenso, em que ele dizia que esses povos, como os egípcios, mas outros do mundo com civilizações maravilhosas, não conheciam o ferro, não conheciam a roda, não conheciam isso, e fizeram pirâmides. E aí os deuses desses egípcios têm uma cara que estavam numa nave espacial, e parece uma coisa... E aí, ele, na cabeça dele, ele provou que isso aqui é coisa de ET. Em suma, é isso. Se você quiser ver uma versão atual disso, ligue no History Channel, um canal que, apesar do nome, não tem nada de history, só tem de channel. Né? Não tem história. E tem um programa que chama Os Deuses do Passado, Alienígenas do Passado, que é um desserviço à humanidade, aquilo. Né? Porque tudo eram alienígenas. Só que reparem, essa é uma explicação racista. Racista, não tem outro termo. Aí o Fernando Melo falou assim, Duda, que exagero, por que, como assim? Explica, Fernando, calma. Por que é racista? Porque nunca os deuses mandaram construir alguma coisa na Europa. Os europeus fizeram o Partenon, aí fizeram por engenharia mesmo, porque eles são inteligentes. Né? Fizeram o Coliseu, fizeram que os romanos são fora de série. Fizeram as igrejas góticas, porque aquele pessoal da Idade Média tinha engenharia como ninguém. Aí os mexicanos construíram uma pirâmide. Só pode ser astronauta, porque como é que pode um povo de pele parda, fora da Europa, fazer uma coisa grandiosa? Como que pode um povo de pele escura na África fazer uma civilização que durante 4.000 anos não teve rival em altura, por exemplo? Não pode, só pode ser astronauta. Então, isso me incomoda num grau... Não, gente, são africanos mesmo, são africanos, e fizeram uma civilização que a Europa demorou milênios para raspar a perna. É isso, então, é isso. E como fizeram? Fizeram com trabalhadores. E aqui que eu acho que a história fica bonita. Fizeram com pessoas como eu e você. A história é feita de seres humanos comuns. Claro que é legal falar dos grandes faraós e etc., dos grandes templos, mas cada vez mais se escava, e essa é uma foto de uma escavação real, desta cidade que vocês estão vendo aqui, que ficava além muro. Essa é a entrada na necrópole, né, no muro que é chamado Muro do Corvo. Então, quando você passa para o lado de cá do muro, tá vendo? Aqui, você tinha essa cidade feita para a construção das pirâmides e para a construção da necrópole. E ali, talvez tenham morado ao mesmo tempo 8.000 trabalhadores, por 20 anos. E isso está sendo escavado recentemente. E aí você conhece as ruas, sabe que essas pessoas comiam, como é que era a família delas, etc. E a gente descobriu que era uma cidade bancada pelo Estado, né, pelo governo, porque não eram escravos, eram trabalhadores livres que recebiam comida, soldo, água, roupa, benefícios. Os arquitetos moravam nessa cidade, os construtores têm que pensar que aí tem gente que está fazendo pintura, está fazendo todo tipo de trabalho em pedra, trabalho em madeira, etc. Eles estão morando aí. E dessas cidades, cada vez mais a gente aprende sobre o Egito. Durante o auge da coisa, assim, foram 8.000 pessoas, mas no processo todo, pelo menos 20.000 pessoas, não todas ao mesmo tempo, no máximo 8.000 de uma vez só, isso eu quero que vocês entendam, mas cerca de 20.000 pessoas trabalharam na construção da pirâmide
de Quéops, apenas, que é a maior. Né? Isso para mover quase 2,5 milhões de blocos de pedra, transportados pelo rio até ali, finalizados e colocados no seu devido lugar, um a um. Né? Então, é uma logística impressionante, que mostra isso que eu falei, como o Egito é capaz de fazer... a logística explica o Egito. Né? O auge das construções do Egito das pirâmides marca também o seu fim. Claro que para nós o auge são as pirâmides de Gizé, porque elas estão mais inteiras, estão enormes, bem preservadas, entre aspas. Né? Tem esfinge, tem tudo aquilo, é maravilhoso. Mas não muito longe dali, não muito visitado, tem uma das pirâmides que marcou também, porque, veja, não era só a pirâmide, mas como eu falei, todo o complexo em volta que envolvia a grandiosidade. Esse faraó chamado Unas, que é posterior aos 3 que a gente viu ali, mandou fazer a sua pirâmide, que está hoje em lastimável estado de conservação, é uma montanha de detrito ali atrás, que você percebe a forma da piramidal. Ele mandou fazer uma construção de quase 1 quilômetro, que é essa que vocês estão vendo aqui, o final dela, tá vendo? Tem um pilar, outro, e aqui a construção. Do lado tinha vários outros pilares, ela era fechada, era um negócio imenso, imenso, imenso. Tão somente para passar o seu féretro, ou seja, a sua procissão para o enterro. Então, um negócio desse tamanho para ser feito usado uma única vez. Então, vocês reparem que os egípcios começaram a fazer, vamos pensar nisso, começaram a fazer túmulos cada vez mais elaborados para o seu faraó, porque ele era o símbolo da vida e da morte, ele, de alguma forma, organizava o Egito próspero, que se imagina próspero, com tudo funcionando. Só que agora parece que está consumindo tanto recurso, tanta coisa, que está virando uma obsessão. E aí vai passando um pouco da conta, né? E aí, nesse local, foram encontrados, eu acho uma das coisas mais impressionantes encontradas na história do Egito, que é este pedacinho de pedra, que não está no seu contexto original, ele está no museu hoje do Imhotep, esse bloco de pedra, mas ele estava originalmente aqui na parede do Unas, que mostra egípcios com fome. Você consegue perceber como eles estão magrinhos, as costelinhas aqui aparecendo desenhadas? Né? Mas olha, magro, magro, todo mundo meio sentado. Na verdade, ele representava os povos periféricos, os egípcios que moravam muito longe do Nilo. Mas, ao mesmo tempo, são trazidos ali ao lado do Nilo imagens de egípcios com fome. Algo não vai bem quando, numa lógica de abundância, eu mostro que há falhas. O faraó parece não conseguir dar conta de dar comida para toda essa gente aqui. Caminhando para o fim do nosso raciocínio hoje. Um exemplo de que tem uma crise nesse primeiro império, no Império das Pirâmides, outro exemplo, aliás, esse foi vou dar um segundo exemplo, foi o reinado de Pepe II, que foi um faraó que governou por longo tempo, mais de 60 anos, se a gente for acreditar na marcação dos próprios egípcios, e que morreu com 90 e poucos anos. Viveu, até hoje seria uma pessoa longeva, naquela época, então, era um fenômeno, né? Só que o faraó tinha uma faísca divina, certo? Ele era um ser divino. Então, a cada 30 anos, os faraós eram obrigados a fazer uma espécie de jubileu, em que eles tinham que fazer uma demonstração de força. E como é que era essa demonstração de força, Bia? Olha que interessante. Eu fico pensando se fosse eu fazer isso, né? Que eu com essa força física que Deus me deu, como é que sairia o negócio? Mas eu tinha que, aqui na frente, olha, essa é a pirâmide do Pepe, aqui na frente, você tinha como se fosse um ginásio, um circuito, em que o faraó deveria correr 4 voltas num sentido, mostrando que ele é o poderoso do sul, e 4 voltas no sentido oposto do que ele é o do norte. Né? Se eu tivesse dar 8 voltas numa pista, se for muito longa, meu joelho... o fôlego até aguenta, mas o joelho já um reclama do outro. Eu estou naquela fase que não tem mais joelho esquerdo e direito, eu tenho o bom e o ruim. Né? E aí o joelho ruim não conversa com o bom. Agora, veja, ele, quando foi fazer isso, a última vez, tinha 90 anos. Aí caiu, né? Deu uma volta, caiu na frente das pessoas. E isso ficou registrado.
como a explicação, o faraó é frágil, ele não tem mais o favor divino, perdeu a divindade, e aí junto com isso vai explicando as colheitas, falhas, não tava, então algo estava denunciando crise, fome no reinado de um, fragilidade física no reinado de outro, e aí isso vai passar para o egípcio comum. E o egípcio comum a gente encontra por acaso, né, em escavações que sem querer trazem coisas como essa, que se não me engano está na Alemanha. Mas isso aqui que vocês estão vendo é uma máscara. Distorcer um pouco a imagem. Mas é uma máscara feita de linho, coberta de gesso. Toda ela pintada de preto. Máscaras mortuárias eram comuns no Egito Antigo. Mas máscaras mortuárias feitas para um egípcio usar durante a vida, aí é novidade, hein? Porque, repare, tem um buraco aqui que é o olho. Aqui tinha o outro olho que danificou. Mas é para o cara colocar aqui tudo preto. Então, por que o cara põe isso? Por que ele criou isso? Nesse mesmo período, vou dar outra dica, a gente vai pensar junto aqui. Você começa a encontrar várias figurinhas de cera que funcionavam como, por falta de outro vocabulário, como uma espécie de voodoo. Então, a Maria Luísa não gostava da Estela por não sei qual motivo, né? E ela virava e falava assim, olha que eu vou acabar com a vida dela. Vou pegar essa figuração desse tamanho, vou pegar essa figurinha dela, vou escrever o nome. E aí escrevia na escrita mais simples, né? Ou pedia para alguém escrever e queimava. Punha no fogo para derreter. E ao derreter, ela estava danificando a Estela, ou aprisionando a Estela para ela. Outra coisa muito comum, porque esses cacos são encontrados aos montes neste período, que é o final do Antigo Império e início do primeiro período intermediário. Então você percebe que tem algo errado acontecendo no Egito. São cerâmicas votivas, ou seja, imagina, um vasinho de cerâmica, e aí o contrário, a Estela que fala que eu não suporto a Maria Luísa, pegava lá e escrevia no Maria Luísa. E aí com toda a força que ela podia, ela moía aquilo no chão. Também era uma forma de danificá-la, né, ou de dominá-la, alguma coisa do gênero. Também uma ideia de magia. Os egípcios começam a ficar cada vez mais mágicos no seu dia a dia. Vocês conseguem entender o que isso significa? Um enfraquecimento dos sacerdotes. Porque, reparem, ninguém mais está indo falar com o padre para pedir alguma coisa. Eu estou me resolvendo eu mesmo. O Fernando é que me deu a dica desse negócio aqui da estatuazinha. Funcionou para ele. Eu que vou me resolver. Né? Olha, sei lá, eu quem aqui que me passou... Então, repare, começa a virar uma coisa mais do dia a dia. Isso mostra o enfraquecimento da religião como instituição, não como crença, mas como instituição, e do faraó. E aí, essa é a última coisa que eu falo hoje, olha o que vai acontecer durante o chamado primeiro período intermediário. O poder dos faraós, eles continuam existindo, mas eles são tão frágeis, por volta do ano 2000 a.C., que os líderes locais começam a dar mais conta do que o líder maior. Então, quando a gente vai ao túmulo desse cara que vocês estão falando, que está aqui em Moala, o nome dele é Ankhitife, repara, ele era um nomarca, ele era um líder local em Moala, que é um local que ninguém vai visitar no Egito. Só estou mostrando que tem coisas interessantes fora também de circuitos conhecidos, né? Nem sei se isso aqui é aberto à visitação totalmente. Eu falei, a vantagem de ser casado com um arqueólogo. Olha que interessante, dentro desse templo, que se vocês olharem bem, o malandro do Ankhitife não tinha dinheiro para fazer uma pirâmide. O que ele fez? Ele fez uma mastaba incrustada numa montanha que tem o formato piramidal. Então ele meio que improvisou a pirâmide dele, para dizer assim, olha, aqui o faraó sou eu. É isso que ele está dizendo, né? E quando você entra, ela é super bem preservada, dada a idade que tem de 4.000 anos. E é muito interessante que nas pinturas ele aparece gigante naquelas posições em que os faraós apareciam antes. E nos textos é ele quem garante tudo. Então ele fala, o povo passava fome em Moala. Eu consegui comida. O povo não tinha roupas. Eu providenciei o linho. O povo não tinha cerveja e pão. Eu trouxe. Então tudo ele faz. E aí eles foram atacados. Eu os defendi. Quer dizer, ele é o pai.
Ele é o provedor, ele é o senhor da vida e da morte. E o mais interessante é que a única menção na tumba inteira ao nome do faraó, que é, não vou nem lembrar, mas é um faraó menor do Egito nessa época, está dentro de um casulinho aqui, ó. Bem pequenininho. Repara, o rei do Egito se torna um treco minúsculo diante de um nomarca. E a gente entende o que foi esse período intermediário. Os faraós, por uma série de coisas que nós supomos, vamos fazer o resumo, secas, colheitas ruins, devem ter perdido guerras, a incapacidade de manter o seu povo bem alimentado, funcionando igual reloginho, provavelmente ligada a uma hiperbolização da construção o desvio de recursos para a construção de necrópolis e qualquer coisa que o valha, isso enfraquece o primeiro império egípcio e a gente entra no primeiro período intermediário. Como será que o Egito vai sair disso? Como será que Tebas vai se reconstruir? Cenas do próximo capítulo. Mas no próximo capítulo nós vamos entender como o Egito sai dessa, entre aspas, grandioso, como a vida após a morte se populariza ainda mais. Então a gente vai encontrar no Médio Império gente como nós, já apostando na vida após a morte abertamente. Então essa lógica da magia não vai sumir, vai continuar, né? E a ascensão de deuses de Tebas, como deuses nacionais do Egito como um todo. Depois a gente vai, na próxima aula, também falar de uma nova crise, porque esse Segundo Império eu vou falar pouco, não é onde eu quero me concentrar. E aí a gente vai entender como o novo império está ligado a experiências muito curiosas. Em especial, eu vou me dedicar, o que mais eu vou falar, não é só o que eu vou falar, mas o que mais eu vou me dedicar, a construção de uma experiência monoteísta, de um Egito que tem um Deus só. E como isso muda a cara do Egito para sempre. Tá? O medo que isso ocorra de novo vai transformar Amon-Ra num super Deus e qualquer coisa que o valha. A gente vai entender isso na próxima aula com calma. São cenas para lá. Mas também vamos falar de poemas de amor, de como é que as mulheres passavam maquiagem, o Egito mais o dia a dia, porque isso é gostoso também entender onde eles eram próximos e distantes de nós ao mesmo tempo. Vamos abrir. Hoje eu acho que eu estou solitário aqui com vocês, mas veja, fiquem à vontade, abram. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat, mas... Duda. Oi, fala, Fernando. Hoje abriu o microfone. Finalmente. Eu queria saber o seguinte, o papiro, qual é a data da primeira aparecimento do papiro e qual era a função dele na realidade? Ele não tinha função exatamente apenas de registro escriba, né? Qual era a função do papiro? Entendeu? Oi. Acho que ele caiu. Aqui entrou alguém e eu saí. Não, você está aí, Fernando. Tô dentro? Tô? Você eu vejo o Duda. Eu também não. O Duda que sumiu. Tá. O Duda que sumiu, eu acho. Tá vendo? Não. Voltei. Voltei. Ah, voltou. Voltei. Eu fui fechar a apresentação para mim e me derrubei. Assim, desculpa. Foi alguém que quebrou cerâmica para você. Foi. Vixe, que quebrou cerâmica para mim o tempo inteiro. Mas aí eu tenho, como é que fala? Eu tenho santo forte, corpo fechado. Em mim não pega. A enorme vantagem de ser ateu. A pessoa pode quebrar a cerâmica que ela quiser. Paciência, não tem... Você ouviu a pergunta? Eu não entendi a primeira, desculpa. Eu entendi o papiro. O papiro, exatamente. O papiro, de quando ele data o aparecimento do papiro e qual era a função dele? Então, 2.500 anos antes de Cristo já tem registros da técnica do papiro, né? E ele é desenvolvido mais ou menos para a mesma função que ele vai ter depois, como um suporte para a escrita, para a comunicação, né? E ele vai se tornar não é uma commodity, porque é um produto já manufaturado, né? Mas ele vai se tornar um produto importante para o Egito, inclusive de exportação.
E vai se integrar ao comércio do Mediterrâneo, etc, etc. Para quem está fazendo o curso de Bíblia, a Bíblia tem esse nome por conta do papiro, acredita? Porque, veja, os gregos chamavam livro, a palavra livro em grego é biblos. Só que esse não é o nome do livro, é o nome da cidade na Fenícia, de onde eles compravam o papiro. Porque o papiro não era feito lá. Agora, os fenícios tampouco faziam esse papiro, eles compravam no Egito, né? Então, as coisas estão interligadas, mostra esse comércio. Ao mesmo tempo em que os egípcios queriam cedro, o cedro vem do Líbano, vem da Fenícia. E aí vai compor perfumes, então tem todo um comércio aí por trás, bem legal, Fernando. Se der, na próxima aula eu encaixo alguma coisa para mostrar essas interligações, que é bonito. Mas é isso, 2.500 mais ou menos já tinha papiro. Mais alguém? E por falar em papiro, e a Biblioteca de Alexandria? Então, Isso é uma coisa que maravilhosa, né? Que até hoje é um mistério, né? Uma coisa que se perdeu e há várias teorias sobre. Então, aí é um outro Egito, que é assim, lá para frente, quando a gente vai falando do grego, nos próximos semestres a gente vai falar bastante dos gregos. O Egito é conquistado pelo Alexandre o Grande, que se torna ele próprio um faraó, né? O Alexandre tem um negócio muito legal, que é essa capacidade de fusão de culturas. Ele não impunha uma cultura grega ou macedônica, mas ele fundia valores, né? Então, ele se torna faraó do Egito, vai até oráculos no Egito, então ele se funde ao ideário egípcio. Só que ele morre, sem reinar no Egito. E o Império do Alexandre, a gente vai ver com calma, mas ele dura o Alexandre. Ele morre sem apontar um herdeiro, e aí aquilo esfacela na mão dos seus generais, e um dos seus generais era Ptolomeu, que é o nome grego, que vai ficar com o Egito para ele. E aí começa o Egito ptolomaico, um Egito de fala grega na sua elite, mas que também vai manter os costumes, ou reinventar mais uma vez os costumes egípcios. Então, nesse momento, Alexandria, mais para frente, é uma das cidades que vai crescer. E aí ela está lá no delta, né? Quer dizer, uma região que até então teve pouca... As principais cidades egípcias não estavam lá, do Egito clássico, né? Mas Alexandria se torna esse novo Egito mais ligado ao Mediterrâneo, etc, etc. E tem o nome de Alexandria em homenagem ao Alexandre. O Alexandre fundou várias Alexandrias mundo afora, tem no Afeganistão, tem um monte. Mas essa é a única que prosperou e que durou mais tempo na história. Ali, os faraós ptolomaicos resolvem fazer esse centro de estudos, que nós chamamos de Biblioteca de Alexandria, mas era muito mais, né? Ali tinha aulas, enfim, vira uma nova Atenas, por assim dizer, né? E ali se reúne boa parte do conhecimento do mundo antigo, de fato. E gente muito importante estudou e viveu por ali. Por que esse negócio pegou fogo? Ela não pegou um fogo só, ela não foi destruída uma vez só, ela foi destruída em parcelas ao longo da história, né? É como se o museu pegasse fogo, a Catedral de Notre Dame pegasse fogo várias vezes ao longo da história. Uma delas causada pelos romanos. Júlio César, se não tocou fogo, matou quem tocou, mas foi na Guerra Civil do César, pega fogo lá. E aí queima muita coisa. Depois, com os cristãos. Depois, o que tinha ainda com os árabes, o que não queimou, foi preservado, os árabes incorporam, né? Mas ela é esfacelada, some. Dizem, aí vem as coisas maravilhosas, dizem que em alguns lugares o que eu sei é na Grécia, como é que é o nome? Puxa, me fugiu o nome lá da... Tem um mosteiro na Grécia que nunca foi aberto desde a Idade Média para gente que não é da comunidade dos 2 monges que eu imagino que tenham lá hoje, né? Porque o clero está diminuindo cada vez mais. E o curioso é que dizem que lá... Como é que é o nome? Não é Abos, daqui a pouco aparece. Mas nesse mosteiro, é provável que tenha cópias de manuscritos que não são lidos desde o período de Alexandria.
E então tem bibliotecas no mundo que talvez tenham manuscritos greco-romanos que nós só ouvimos falar e que se perderam ao longo do tempo. Não sei se vocês já viram isso, mas, por exemplo, você vai pegar uma história antiga que você vai ver hoje. Tem alguém com o microfone aberto. Por exemplo, Tito Livio. O primeiro texto que eu comprei quando eu entrei na faculdade de História, comprei Tito Livio. É um romano, século I, e escreveu uma história de Roma. Sobreviveram uns 5 ou 6 volumes que eu tenho aqui em casa. Mas ele escreveu 20 não sei quantos. E o resto sobrou fragmento, aqui a cola. Você imagina se entra numa biblioteca dessa, tem um volume inteiro. O quanto faz assim... Uou, né? Livros e livros de um Aristóteles ou de um Platão que... Né? Uma comédiazinha de um Aristófanes que a gente não ouviu falar, ou sumiu. Então, é legal imaginar que o nosso mundo ainda tem segredos... Mas é isso, a história da Biblioteca de Alexandria é essa, um grande centro de produção de conhecimento, não só da antiguidade, mas também da contemporaneidade dessas. Assim, na época de Cristo, ainda tinha muita coisa, né? Muita coisa sendo produzida, conhecimento novo. Né? E já nessa época, Helena, não vou me furtar a piada, porque eu não resisto, já tinha cálculos. Erastóstenes, esses caras todos estão calculando, Ptolomeu, literalmente Ptolomeu, ali em Alexandria, calculando o diâmetro da Terra. Sim, sim. Porque todo mundo sabia que a Terra era redonda. Sim. Então, quando as pessoas falam assim, as pessoas achavam que a Terra era, sei lá, uma mesa, eu acho que a Terra é chata. Não, só nos dias de hoje. Nunca elas tiveram a menor dúvida. O único período que, por ignorância voluntária, as pessoas começaram a dizer que a Terra é plana é agora. Mas na Idade Média, ninguém nunca duvidou. Podem reparar, vocês conhecem a Europa na ponta da mão, a maior parte de vocês viajou bastante. Toda vez que aparece o imperador, ele está com uma esfera armilar na mão. Quer dizer, o poder é global, não é uma esfera à toa. Né? Senão ele estava com uma mesa na mão, né? Ou qualquer coisa que o valha. Os árabes são craques em fazer mapa na Idade Média, está tudo certo, tudo mapeadinho, bonitinho. Eles erraram o tamanho, mas eles chegaram perto. Né? Num cálculo de trigonometria básica. Né? Põe um ponto no horizonte, um ponto numa estrela, um ponto onde eu estou. Soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Fechou. Então, é tão simples, mas o mundo de hoje é impressionante. Mas é tudo Biblioteca de Alexandria. Bia, estou vendo você aí. Lá. Ô, Duda, Oi. é o Mosteiro de Meteora ou de Dafne, algum deles? Não é. Puxa, eu tô com abos na cabeça, mas não é bem isso. Mas é por ali. E essas coisas que aparecem na minha cabeça, não sei de onde. Mas não duvido que nesses mosteiros, que tem tantos ainda, que são clausuras bem firmes e tal, que tem bibliotecas, é possível que tenham cópias que a gente não conhece. Mas vira e mexe tem. Vira e mexe, a pessoa está dentro de uma biblioteca do Vaticano, passa a mão e tem um códice indígena que está lá perdido desde o século XVI. Essas coisas ocorrem. Cada vez são mais raras, mas tem. E é maravilhoso, né? Quando acha, são pedrinhas de roseta, né? Assim, o mundo todo se descortina na sua frente. Que nem a Biblioteca de Celso, né, na Turquia. É uma judiação também aquilo. Eu não sei como tá, mas é não, o que tá tem. Só a fachada que tá. Mas e o que tem em acervo, eu conheço menos a história disso. Sim. Mas várias bibliotecas, vários receptores de conhecimento humano se perderam. Né? Imagina os padres pegaram fogo, né? Então, os padres queimaram deliberadamente aqui na América os conhecimentos indígenas. Sim. Códices inteiros dos astecas, quipos inteiros dos incas. Então, o mundo todo perdeu muita coisa. O que a gente sabe do passado é sempre um fragmento. E já é maravilhoso. Então, eu sempre fico imaginando... Achar muita coisa. Né? Mas é qualquer coisa que você encontra. E historiador é isso, você entra num arquivo, mexe numa caixa que está fedendo a mofa há 300 anos, ninguém põe a mão ali, e encontra uma coisa que... Eu vou contar, no meu doutorado, eu me lembro de dentro do arquivo, quando eu peguei na mão uma carta do cara que eu estava estudando, pela primeira vez. E a emoção que dá. Assim, você vê a letrinha, assim, você vê a pessoa... E aí... E eu tive muita sorte, porque o meu era caprichosérrimo. Então, quando ele errava, ele
parecia que pegava ele riscava bonitinho, ele fazia a letrinha. Eu fui até o túmulo dele no México, conversar com ele, falei assim, eu vou escrever sobre você, desculpa, se eu falar bobagem e tal, mas eu primeiro quero dizer da minha admiração, né, que ser humano fantástico que você foi. Quem era? É um padre, porque aqui no Brasil ninguém conhece, chamado Padre Clavijeiro, mas ele, só para vocês entenderem, no século XVIII ele é expulso do México junto com os jesuítas. Os jesuítas são expulsos de Portugal, Espanha, França, quase a ordem se extingue nos anos 1760 e pouquinho, e ele vai com uma mão na frente e outra atrás para a Itália e começa a ler, no meio do caminho, os iluministas falando mal da América. Falando que na América, o calor acaba, não tem vida intelectual, essas coisas que até hoje você ouve, né? Os animais do Novo Mundo são menores que os do Velho Mundo. Lá tem elefante, aqui tem anta. Lá tem leão, aqui tem puma. Então, e essas coisas. E aí ele fala assim, tá, e a Vitória Régia? Então é exagerado, porque essas pessoas tinham resposta para tudo para dizer que... Né? E ele se horroriza. Ele se horroriza com o que falam dos índios, do que falam do passado, e ele escreve de cabeça, porque ele era professor de história, uma história antiga do México, em 1780. Eu tive a chance de ler o manuscrito dela, em manuscrito, com a letrinha, assim, é de arrepiar. Eu tenho impressa na minha casa 10 versões, mas você pegar o original na mão e aí ver como é que ele concebeu essa ideia, então não foi assim, ele riscou essa ideia, ele tinha pensado assim. E aí entrar na cabeça um pouco de uma figura dessa é maravilhoso. Para mim, né? De tremer a mão. Eu tive uma vez, dando aula, dei aula nos Estados Unidos algumas vezes, eu tive a chance de ir com o Neil Safer, que é o Monte Athos. A Verônica colocou aqui para nós. Agora, lá, Monte Athos, esta aí, que tem os manuscritos, ou supõe-se que tem. Mas uma outra experiência que eu tive bonita foi em Rhode Island. Tem uma biblioteca que é maravilhosa, que é a biblioteca da Universidade de Brown, a John Carter Brown Library, e eu fiquei amigo do Neil Safer, que é o diretor, e ele entrou comigo à noite, ali, assim, a biblioteca inteira fechada, só eu e ele, e eu fui no acervo, você vai proibido, você não pode entrar no acervo, você pede o livro, ele vem até você, tem que estar com luva, porque tem coisa ali que tem 500, 600 anos. Mas eu peguei na mão um diário, o último diário escrito do George Washington, em que ele registrava assim, quanto ele tinha comprado de vinho, o que passou pela cabeça antes do cara morrer, né? Vinho, é isso. Então é muito bonito. E ao mesmo tempo, eu peguei a primeira edição das Cartas do Colombo, um texto de 1493, feito em prensa de madeira. Então, o que eu faço? Se você é historiador ou gosta, a mão treme, né? Porque é uma espécie de máquina do tempo, você está tocando o passado. Assim. É gostoso ler impresso, uma versão de PDF traduzida. Mas quando você pega o original na mão, dá vontade de chorar. Né? E para mim é isso, toda vez que eu entro em museu, em bibliotecas, é isso. Então quando alguém fala, e pegou fogo. Posso fazer uma pergunta que tem a Deve, ver com isso? claro. Qual que é, então, a sua opinião sobre essa questão da Inglaterra, por exemplo, ter saqueado o Egito? Você chegar em Londres e ver a Pedra de Roseta, enquanto que, enfim, o Museu Nacional pegou fogo, queimou um monte de coisa. Você falou na aula passada que no Museu do Iraque muita coisa foi saqueada durante a na guerra, né? Qual que é a sua opinião nessa história? Então, a pergunta é legal. Assim, eu acho que isso tem a ver com uma palavra-chave, que é a palavra patrimônio. Né? Como é que você preserva e disponibiliza patrimônio? Então, quando a gente pensa como é que a maior parte dos acervos europeus foram formados, os museus europeus, esses grandes museus, eles são frutos de saque. Isso os europeus saquearam o planeta. E onde eles foram, eles puseram a mão e levaram. Né? Levaram pessoas, mercadorias, levaram o passado, levaram tudo. Os europeus agiram como piratas. Você pode contar a história do século XIX do jeito mais doce do mundo. Os europeus, o liberalismo, a mão do mercado, o capitalismo industrial. Gente, foi escravidão, saque e pilhagem. Caminhou junto. Essas coisas não estavam separadas. Né? Não é uma história de bons e maus. Isso está junto, uma coisa na outra. Né? E aí não tem como tapar o sol com a peneira.
Foi saque, não adianta falar. Aí qual é o argumento que normalmente os europeus dão? Mas está mais bem preservado aqui do que estaria lá. Né? Porque se eu devolver, aí é isso, vai parar no Egito, tem a Primavera Árabe, os caras matam, não dá, já não dão conta do que tem. Né? Esse é um argumento semi-verdadeiro. Sim, o acervo está super bem cuidado onde está. E pode não estar tão bem cuidado em outro lugar. A pergunta que se poderia devolver, também igualmente legítima, para a qual eu não tenho resposta, mas eu gosto da pergunta, e daí? Se isso não é um patrimônio seu, aí a decisão sobre aquilo é de quem aquele patrimônio pertence. Aí vem o contra-argumento. De novo, não sei se eu concordo ou não, mas para mostrar que é uma discussão complexa. Ah, mas aí é um patrimônio da humanidade, ele não é um patrimônio do Egito ou da França ou de qualquer outro lugar. Tá, mas aí qual o local de custódia desse patrimônio da humanidade? Então, era uma discussão com muitas camadas, o que a torna super interessante da gente pensar. Né? Ela não tem uma resposta simples e objetiva. O que eu penso é que Inês já morreu. Inês é morta. As coisas são como são hoje. O que eu acho que, assim, se o Egito pedir de volta, eu acho que essas coisas precisam sentar numa mesa de discussão e por que não? Olha, está se criando um baita museu no Cairo. É isso que eu ia falar, tem essa questão agora, né? Então, um museu, assim, de primeiríssima qualidade. Uma e parte agora foi devolvida, né? Eles parte. Então, aí eu acho que faz todo sentido, não tem muito nem como argumentar. Né? Agora, outras poderíamos discutir, eu acho que é o caso a caso. Não, de novo, não dá para passar uma régua e tentar traçar uma linha geral para tudo isso. No caso dos museus brasileiros, o buraco é bem mais embaixo. Né? Passa por várias coisas. A primeira delas é a falta de financiamento. Assim, o Brasil, vocês viram essa semana, né? Que o orçamento de ciência e tecnologia do nosso país, o orçamento que vai sustentar as minhas pesquisas, as pesquisas de todo mundo que trabalha em universidade pública no nosso país, e centros de pesquisa, caiu de 600 milhões, que já é pouco, parece um dinheirão, né? Mas é pouco, pesquisa custa caro. Caiu para 8% disso. O corte foi de 92%. O governo Bolsonaro, independente do gostar ou não, matou a ciência no Brasil. Não tem. Não é um corte. Isso é um tiro na cabeça. É a mesma ciência que vai fazer pesquisa com petróleo, que vai fazer pesquisa com vacina, que vai manter... É o que eu digo, o Brasil... E esse dinheiro também... O que sobra dele, a migalha dele, vem para as humanas e vem para a rubrica de patrimônio, porque nós somos o pato feio das ciências no Brasil. E eu até entendo, entre curar um câncer e falar sobre 7 primeiro, as coisas têm ordem. Vamos curar o câncer. Eu sofreria primeiro abrir mão de uma bolsa se fosse... Mas por que tem que escolher? Porque qual é o problema? Não ter humanidade, não ter memória, não ter museus atuantes, não ter museus que as pessoas visitem, não é legal. Né? Torna a gente é um povo que não pensa. Se eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que eu faço. Né? Eu sempre acho que tudo é novidade. E esse é o grande perigo, Estela. Eu acho que de um país que não tem bons museus, que não tem uma boa política de patrimônio. E isso pode ser bem feito, pode estar ligado a turismo. O Brasil explora super bem, ou explora melhor, né? Que eu acho que explora super bem, não. O seu turismo de natureza. Mas a gente explora pouquíssimo nosso turismo histórico. Eu sempre fico pensando, eu trabalhei 12 anos em Minas Gerais, na região de Mariana, Ouro Preto. Puxa, aquela região é maravilhosa. Ela tem desde cachoeiras lindas, paisagens naturais maravilhosas, até uma lógica histórica fantástica. Eu nunca entendi por que não se criou um programa que fosse... Vamos atrair gringo endinheirado para essa região? Durante o dia, o cara vai fazer mergulho na cachoeira de não sei da onde, ele vai até o pico de não sei que lá. Aí ele vai comer num restaurante de babá, uma comida mineira reestruturada, reinventada por uma chefe que derruba todo mundo. Né? E aí ele vai ficar num hotel, blá, 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 blá. E aí ele tem uma reencenação no centro de Tiradentes
da vida do Tiradentes, do Centro de Ouro Preto, por exemplo. E aí você pode usar a cidade como um parque temático. O Museu da Inconfidência é muito bonito, mas repara o quanto a gente poderia explorar, o quanto poderia ter de comércio, de população local, empregada, economia girando, mas não é Minas. Minas, você precisa de minério, ou a mesma coisinha sempre, que você vai com a CVC, faz tudo ali e tal. Então, é triste, assim. Eu acho triste o que a gente perde de oportunidades. Mas eu sou um otimista. Eu sempre acho que a gente pode melhorar e tem espaço para melhorar. Mas a minha resposta passa por isso, assim, são muitas camadas. E se hoje em dia alguém falasse, eu vou ficar devolvendo um monte de coisa para o museu em Minas ou para as igrejas de Minas, eu falo, filho, não faz isso. A igreja lá pega fogo. Não. É feio. Mas Mariana, um dos paisagens mais centrais ali são aquelas duas igrejas que uma se olha para a outra, né? A Irmandade de São Francisco e a Irmandade do Carmo. A do Carmo pegou fogo. Pegou fogo, queimou a Taíde. Com uma imagem de Elias jogando o manto para Eliseu. Esse é um negócio maravilhoso. Eu daria um dia inteiro de aula naquela imagem, assim, porque ela era maravilhosa. E pegou fogo num restauro. Chega a ser louco, né? Mariana é uma cidade linda, está fora do circuito. Primeira cidade planejada pelos portugueses nas Américas, primeira cidade plana, com traçado urbano, não é aquela loucura toda. Primeiro bispado. Se vocês nunca ouviram o órgão da catedral em Mariana tocando, vão lá para ouvir. Vão lá, é lindo. As duas organistas que tocam lá são de excelência internacional. E elas tocam toda sexta-feira e todo domingo. E aí elas param, explicam a peça que estão tocando. E aí você vai... Olha que coisa linda que poderia ser isso. Aquele órgão da Catedral de Mariana é um Harpschnittiger. Ele foi feito numa Alemanha do século XVII para tocar barroco alemão. Ele foi comprado pelo rei de Portugal, pelos franciscanos portugueses, para um convento lá em Portugal, que foi... E aí eles mandam pintar a moda, que era muito bonita na época, a moda chinoiseria, com tema oriental. Desencanam por algum motivo do órgão. O rei compra e dá ao bispado de Mariana. Então ele atravessou o oceano desmontado, veio no lombo de mula e foi remontado lá, para tocar barroco mestiço e negro em Mariana. Quer dizer, isso, se você quer entender como o mundo se liga, seria lindo. Olhando para um órgão numa catedral, eu consigo falar isso para você. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz essas coisas todas? Então, é nisso que eu penso. A gente está... Aqui o buraco é bem mais embaixo. Acho que os europeus fazem isso melhor, os americanos fazem isso, embora de maneira meio Disney, melhor. Outros povos também, mundo afora, e nós fazemos mal. Mas, bom, saímos do Egito e paramos em Mariana, mas é isso, né? A história caminha, né? Tem São Raimundo Nonato também, que está se perdendo toda lá. E, ao mesmo tempo que lá fizeram um museu. Sim. Que é... Mas aí não tem estrutura. Exatamente, não recebe um turista. Você quer ir para lá, não tem hotel. Uhum. Então, é isso, né? Ou aqui a cobra come o rabo ou a cabeça. Ela se perde de algum jeito ou de outro. Uhum. Gente querida, então, bom feriado. Fiquem bem. Ótima aula, obrigada. Nos vemos falando sobre o Egito ainda na próxima aula. Talvez eu não consiga terminar na próxima aula, a gente estica um pouquinho e aí vai, mas vocês me perdoem. Beijo. Obrigada. Até mais. Bom feriado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.